nome é Tabata Amaral, eu me considero uma ativista pela educação e eu queria começar contando um pouco do meu trabalho, do meu ativismo, que na verdade começou uns bons 30 anos atrás. Eu tenho 24, mas toda essa história começou quando minha mãe veio do interior da Bahia para São Paulo. Ela cresceu numa roça, a 4 horas de Salvador, e veio para São Paulo fazer o ensino médio, fazer o ensino fundamental e fazer o ensino médio depois. Só que minha mãe era baiana, em uma São Paulo muito mais preconceituosa do que o que a gente tem hoje. E naquele mundo de não acolhimento, muitas coisas aconteceram. E uma delas foi que minha mãe engravidou. E ela não foi acolhida, ela saiu da escola, ela perdeu seu emprego e por alguns meses ficou desamparada. Até que ela conheceu meu pai. E meu pai tinha uma maneira bem especial de ver o mundo e ele realmente acreditava que ele tinha vindo para me ajudar. Então ele falou para minha mãe que eles deveriam morar juntos em apenas uma semana depois que se conheceram e que ele seria meu pai e que essa era a única condição que ele colocava, porque essa era a missão dele. Eles foram morar lá onde Judas perdeu as botas, que é a Vila Missionária, extremo zona sul de São Paulo, cidade de Ademar. A gente não tinha um lugar para morar, então eles alugaram um quartinho em uma rua que estava começando a crescer e junto com outras famílias ocuparam um escadão e ali começaram a construir a minha casa, que obviamente sobe, cresce e é um pouco diferente. A minha casa está sempre em construção, tanto que a gente terminou de bater a laje há uns 2, 3 meses, mas ela tem muito a ver com a minha história e com a maneira como ela foi construída. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era diarista, vendedora, bordadeira. Desde muito pequena eu bordava para ajudar em casa, mas sempre gostei muito de estudar, muito mais do que de bordar e fazer crochê. E com todas essas coisas, eu comecei a me dedicar muito à escola. Eu só podia estudar aquelas 4, 5 horas, porque eu tinha que ajudar em casa, mas eu gostava muito. Até que eu tive a oportunidade de participar das Olimpíadas de Matemática. Na primeira versão delas, quando eu estava no 6º ano, eu era muito quieta, mas eu me encontrei tanto naquilo que eu comecei a me dedicar cada vez mais, fui medalhista e ganhei uma bolsa em uma escola particular. E aí foi quando uma segunda grande coisa, que eu considero a primeira quando meu pai conheceu a gente, aconteceu. Quando eu cheguei nessa escola particular, que ficava 1h30 da minha casa mais ou menos, num primeiro momento eu senti um desconforto muito grande, porque eu não pertencia àquele lugar. As coisas que eu falava, as minhas referências, a minha ausência de sonhos grandes, de profissões, era muito contrastante com quem estava ao meu redor. Eu achava que iam olhar para o meu sapato rasgado, iam olhar para a minha roupa que sempre era a mesma e nunca iam conseguir ver quem eu era. Mas, de novo, de certa forma, eu comecei a escapar pelos estudos. E eu falava, tudo bem, eu ainda gosto de ler, eu ainda gosto de estudar e vou me esforçar nisso. E aí foi passando um certo tempo, eu fui muito mal no primeiro ano, mas era o que eu tinha, eram os estudos, então eu voltei para o 2º ano da escola e comecei a me envolver com as Olimpíadas. Eu sempre fui muito apaixonada pelo céu. Minha mãe diz que assim que eu cheguei em casa, meu pai me apontou para a lua e eu sorri, que é uma coisa um pouco diferente. E eu comecei a me dedicar muito às Olimpíadas de astronomia, de astrofísica, de física, e comecei a encontrar um pouco quem era eu naquele mundo. E de certa forma, foi através das Olimpíadas que eu comecei a falar um pouco mais, que eu comecei a me conectar com as pessoas da minha escola. Tudo bem que eram os mais nerds, mas eu fui encontrando o meu grupo e eu comecei a, de certa forma, inventar um sonho para mim. Porque eu via todo mundo ao meu redor falando que queria fazer faculdade, que queria falar uma outra língua, que ia fazer intercâmbio, e eu não tinha isso dentro de mim. Então eu comecei a inventar algo também. E eu comecei a falar que eu queria ser astrofísica. Porque, né, já que é para ter sonho, tem que ter um sonho diferente, que causa. E aí eu comecei a me envolver mais com as Olimpíadas, fui para 5 Olimpíadas mundiais no time do Brasil, de Química, Astronomia, Astrofísica, Astronáutica, sempre era a única menina, e isso trouxe alguns desafios, mas ao mesmo tempo fez com que eu me reconhecesse como mulher, porque com tantas provocações e tantas piadinhas, eu fui percebendo que, além de ter que me provar por ser da periferia, eu estava me provando por ser mulher.
Então, mesmo sendo boa em ciência, eu queria provar que eu era feminina. E mesmo sendo mulher, eu queria provar que eu era boa em ciência. E é muita aprovação quando você tem 15 anos de idade. E aí eu comecei a tentar tirar um pouco disso, sabe? O que tem a ver com quem eu sou, com como eu vejo o mundo, e o que tem a ver com coisas que nunca dependeram de mim, como o bairro onde eu moro, se eu sou homem ou mulher, e coisas assim. E aí eu comecei a me engajar cada vez mais com tudo isso quando eu fui para outros países na equipe brasileira. Eu não falava inglês, então entendi quase nada, mas fiz amigos de vários países e comecei a sonhar com fazer faculdade nos Estados Unidos. E esse foi um sonho que realmente veio de mim, porque eu queria muito poder estudar com pessoas do mundo inteiro e continuar me descobrindo e ampliando essa curiosidade. Esse sonho era um pouco mais impossível do que os anteriores, porque eu não falava inglês, não tinha como pagar as provas, mas da mesma maneira que meu pai acolheu a gente no momento que a gente precisava muito, várias pessoas começaram a me ajudar. Então, meus professores começaram a pagar meu almoço quando eu chegava com fome, começaram a pagar minha passagem para eu voltar para casa, compraram uma sapatilha para eu ir na premiação da Olimpíada e começaram a me ajudar de várias formas. E um ano antes de fazer o vestibular americano certinho, eu ganhei uma bolsa para estudar inglês. E aí eu consegui bolsas, fui tentando, não consegui da primeira vez, tentei de novo, tirei uma nota muito baixa, mas tentei mesmo assim. E mandei todas as provas e todas as redações para os Estados Unidos. E aí nesse meio tempo, eu ainda não era muito boa em acreditar nos meus sonhos. Porque quando você cresce sem estar acostumado com ter sonho, e sem ter muitas referências do seu lado, é difícil acreditar que a gente é capaz. Então eu falei, não, eu vou assegurar um bom plano B aqui no Brasil, porque esse negócio dos Estados Unidos é coisa de doido. E aí eu fiz o vestibular, passei em Física na USP, que era o mais próximo de Astrofísica, e comecei a estudar e trabalhar. Até que no dia 8 de março de 2012, que é um dos dias mais especiais da minha vida, eu recebi a notícia de que ganhei uma bolsa completa para fazer minha graduação em Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das melhores faculdades do mundo. E como eu ainda realmente não acreditava nos meus sonhos e na minha capacidade, eu liguei para a faculdade, perguntei se era trote, não me entenderam, mas eu descobri que não era trote. E eu liguei para os meus pais, sem conseguir falar mesmo, e meu pai, que sempre foi tão doido e tão sábio como eu acho que as pessoas grandes são, falou que eu deveria acreditar mais nos meus sonhos, que ele sabia que aquilo ia acontecer. E meu pai não tinha feito nem o ensino fundamental. Ele era cobrador de ônibus, escrevia sobre o mundo, era dependente químico, enfrentava várias doenças psicológicas em um ambiente onde isso é um tabu, e a pessoa ela tem que se esforçar e não buscar a cura, o que é um grande absurdo, e ele teve a sabedoria de falar isso. Só que uma coisa que demorou muito para eu entender por quê. 4 dias depois que isso aconteceu, meu pai morreu. E a gente perdeu meu pai de uma maneira muito, muito dolorida. E naquele momento, eu estava tão acostumada a levar porrada da vida e tão acostumada a levar rasteira que para mim isso tinha acontecido para me colocar no meu lugar. E eu realmente acreditei que a vida estava me mostrando que pessoas como eu só podiam ir até certo lugar. E eu falei, não, dessa vez eu fui longe demais. E eu saí da USP, eu tinha ganhado bolsa em 6 faculdades americanas, Princeton, Caltech e outras. Eu falei não e falei, esse negócio dos Estados Unidos não é para mim. Lugar de pobre é aqui, não é lá fora. E aí eu continuei trabalhando para ajudar minha mãe e sempre fui muito durona. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, porque eu sempre fiquei muito na defensiva, esperando quando que a próxima coisa ruim iria acontecer. Só que, da mesma maneira que eu tive o meu pai, da mesma maneira que eu tive os meus professores, eu encontrei tios e amigos e pessoas que, me conhecendo, sabiam que não iam conseguir me convencer que Harvard era para mim. E eles falavam, talvez sim, você nunca aprende inglês, você vai super mal, você vai odiar, mas você vai querer levar nas costas que uma pessoa da periferia não foi para Harvard por sua culpa. E aí eu fui para os Estados Unidos, alguns meses depois. Eu, de fato, odiei o meu primeiro ano. Era frio, a comida era ruim, as pessoas não me entendiam. Ou eu não entendia as pessoas. E tinha a parte do inglês em que eu realmente não entendia as pessoas, mas tinha todo momento de vida.
eu cheguei na faculdade e eu não queria ir para festa e celebrar. Eu tinha que trabalhar com o babá, e eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha acabado de perder meu pai, eu estava em um outro mundo. E eu não queria me divertir, eu tinha que trabalhar, e eu sempre fui muito, sabe, responsável e tudo isso. Só que aí a vida foi me mostrando outras maneiras, porque eu sou difícil de aprender, né? Tem que me provar muito que faz sentido. E aí eu comecei a questionar sobre a minha vida, eu comecei a estudar astrofísica, mesmo sabendo que eu tinha alguma coisa que eu não encaixava, até que eu fiz uma aula de ciência política. E aquela aula falou tanto da minha realidade, quando eu estudava sobre desigualdade, sobre racismo, sobre machismo, sobre tudo isso, eu via a minha história. E eu via a história do meu pai, a história da minha mãe, da minha comunidade. E, de repente, ficar nos Estados Unidos e ser uma grande cientista e ganhar um prêmio Nobel parou de fazer sentido. E eu comecei a me questionar, poxa, eu acho que o caminho não é por aí. Eu quero voltar para o Brasil e eu quero trabalhar com educação. E aí eu fui estudar ciência política, eu comecei a me envolver cada vez mais com educação, fui trabalhar com movimentos sociais, trabalhei com pesquisa, fui trabalhar em secretarias de educação e fui cada vez aprendendo mais sobre o problema da educação no nosso país. Mas por mais que por fora eu ainda estivesse cada vez mais conectada com o que eu acho que é a minha missão, por dentro eu era durona. Sabe que, poxa, eu já enfrentei tanta barreira, alguma coisa vai dar errada. Então eu era super rígida, nunca tinha bebido, nunca fui para as festas e ficava só estudando e trabalhando. Até que eu acredito em Deus, então eu acho que Ele sabe o quanto eu sou teimosa. Ele falou, não, bora ensinar essa menina. E aí, na semana que eu entreguei a minha tese de graduação, com suas quase 200 páginas, um trabalho de 2 anos de pesquisa, eu estava prestes a me graduar, tinha terminado um namoro de 4 anos, que não foi tão bacana, em muitos sentidos. Fazia 4 anos que meu pai tinha falecido. Sabe, eu estava ali pronta, só que eu não estava pronta por dentro. Eu fui para uma conferência na Costa Rica e aí aconteceu uma coisa muito doida. Eu estava com alguns amigos, estava perto de um rio, era 5h30 da tarde, então não foi muito inteligente a escolha, mas o mar começou a sugar a gente. E eu estava ao lado de um amigo que é do Vietnã, o nome dele é Viet, e ele começou a ficar com muito medo, então eu falei, não, eu sei nadar, sabe, sempre a durona, eu vou ajudar o Viet a sair. E aí eu ajudei, passei para o meu amigo americano, o Max, e tentava sair, e eu não conseguia. E os meninos me chamando da praia, o Daniel, que é meu namorado, estava lá, e me chamando, e eu, sabe, com raiva dele, sabe, tipo, essa é a minha reação. Eu tô tentando, eu não consigo. Até que um outro amigo meu, que é como se fosse um irmão, que é o Renan, ele viu o que estava acontecendo, ele nem pensou 2 vezes e veio com a prancha para tentar me ajudar. Nisso a gente perdeu a prancha, a gente levou um capote e o mar começou a sugar cada vez mais. E aí eu entrei naquele modo super racional meu, né, de é uma brincadeira, né? Como assim? Tipo, eu acabei de entregar minha tese, eu vou terminar a faculdade que foi tão difícil. E sabe, que maneira idiota de morrer, eu nem tô lutando contra a pátria. E eu só pensando, sabe, tipo, meu Deus, é uma piada de mau gosto. E eu fiquei uma meia hora naquilo. E eu não conseguia acreditar. Até que as ondas batendo na gente, eu com meu amigo, a gente parou de ver a terra, escureceu e eu morri. Não tem uma explicação para isso. E aí eu falei, olha, não tem como, não vão achar a gente, tá escuro. A gente, para evitar as ondas, já tinha nadado muito mais para trás. E eu comecei a pensar sobre quem eu era mesmo. E aí eu comecei a pensar sobre algumas coisas um pouco mais importantes do que a minha profissão. E aí eu percebi que eu não conhecia a minha família biológica, por exemplo. E que era importante eu ir atrás deles, porque essa era a minha história também. Eu percebi que eu ia sair da faculdade sem ter ido em nenhum show, sem nunca ter me divertido. E que isso é parte de como a gente se encontra, de como a gente se conhece. E eu percebi que todos os meus almoços no último ano, eu tinha comido na biblioteca, porque eu tinha que trabalhar, estudar e ser a pessoa responsável, que ia super bem. E eu fui percebendo que a Tabata ficou de lado por muitas vezes. Que tentando salvar o mundo e salvar a minha família e salvar a periferia e tudo isso que me movimentava, eu nem sabia do que eu gostava direito. E aí se passou mais meia hora, eu tinha certeza que a gente ia morrer e a gente começou a escutar uma voz, gritando "Chicos, chicos", que era de um rapaz argentino chamado Nacho.
Ele achou a gente em alto mar, eu já estava semi-inconsciente, então eles me colocaram na prancha, foi mais um bom tempo para voltar, mas no dia que eu voltei, eu fui dançar, e eu fui beber, e eu fui conversar, e eu fui fazer amigos. Ainda levou uns 2 meses para eu terminar a faculdade, mas eu fui em um show, eu conversei com muita gente, eu nunca mais almocei na biblioteca, eu ainda me graduei super bem, fui a primeira do meu curso, consegui um bom emprego, mas de certa forma eu aprendi sobre quem eu era. Eu fui conhecer minha família biológica depois, e tudo isso para dizer que foi um longo caminho, de dentro e de fora. E para mim foi mais fácil fazer o caminho de fora. Conseguir estudar, conseguir lutar contra as desigualdades, conseguir entender o que acontece no Brasil, veio antes de entender quem eu era. Eu não estaria aqui, eu não estaria tomando as atitudes que eu tenho de entrar para a política, de ser corajosa, de ficar com menos medo do que pensam de mim, se eu não tivesse feito o caminho por dentro também. Porque as mesmas barreiras que essa desigualdade colocou na minha cabeça, dizendo que eu não era capaz por vir de onde eu venho, elas tinham sido colocadas aqui, dizendo que eu não seria capaz de sobreviver se eu não fosse tão durona e tão briguenta, sabe? Então, tipo, vem pra cá que eu dou conta. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem pra vocês é que essa vida é muito dura. Ela é muito, muito dura e ela é muito injusta com algumas pessoas. Mas muitas vezes as maiores barreiras, elas literalmente estão aqui dentro. E se a gente não luta contra elas, a gente não é melhor do que as pessoas que fizeram a gente estar nessa situação. Então, desejo que cada um de vocês consiga quebrar as barreiras físicas que a gente tem, as barreiras mentais, as barreiras do coração. Para mim ainda é um processo e acho que sempre vai ser. E acho que é um pouco disso. A gente tem que lutar por um Brasil mais inclusivo, por um Brasil mais justo, mais desenvolvido, mais ético, mas a gente também tem que lutar por uma sociedade que tem mais amor, que acolhe as meninas quando elas ficam grávidas, que acolhe os rapazes quando eles entram para o mundo das drogas, que acolhe as pessoas quando cometem crimes, que acolhe todo mundo, entende que a gente é um produto de tudo isso. Então, muito obrigada, vamos juntos nessa caminhada e essa é a minha história. Obrigada.